Olá pessoal, eu sou Sueli Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa sexta videoaula da série Jogo da Célula. E hoje é onde vamos começar definitivamente a fazer mais códigos, a fazer mais blocos de código para finalizar o nosso projeto. Hoje, o item que nós vamos programar, digamos assim, é o biólogo, é o sprite biólogo, que é esse menininho aqui, ok? Então, no caso dele, que é um bloco específico também, que não será repetido nos demais sprites, ele também é um pouquinho grande, os blocos, mas não é nada muito complexo. Então, hoje o que nós vamos fazer? Vamos fazer todo o código que vamos inserir em biólogo. Para isso, vamos clicar aqui em biólogo. Lembrando, antes da gente clicar, pessoal, esse código que está aqui é do palco, que vocês estão vendo, que nós fizemos na última videoaula da série. Para entrar em biólogo aqui, vou clicar. A gente vai iniciar o código, mas é bom realçar para vocês que vai ter conceitos de operadores relacionais, lógicos, conceitos de sons, de frases na tela. Então é interessante para que você que ainda não entende procurar assistir os vídeos de introdução ao Scratch, de lógica ao Scratch, porque nessa série está mais explicado a questão de operadores lógicos, relacionais, estruturas de condição e assim por diante. E dando um outro aviso antes de começar a videoaula, que se você se interessou pelo jogo e deseja fazer conosco esse jogo, envie um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, que eu envio para vocês todas as artes, sons e posições de objetos do jogo para você por e-mail, certo? Bom, dando continuidade aqui no nosso jogo, já estamos aqui em biólogo. Vamos fazer, no caso do biólogo, 3 conjuntos de código separados, só que todos dentro do biólogo. Então, é como se eu tivesse 3 partes divididas, mas todos pertencem ao mesmo sprite. Então, o que eu vou fazer? O primeiro bloco que eu vou arrastar é da categoria controle, quando bandeira verde clicada. Em seguida, eu vou para a categoria som e vou arrastar o bloco toque o tambor, número tal, por tal batidas. Este aqui. Lembrando que anteriormente nós já inserimos sons nos nossos sprites, como ocorre aqui no nosso biólogo. Eu tenho som acerto e som erro inserido. Porém, nada me impede de no programa estar utilizando, além do som inserido no meu sprite, um som que seja interno do programa, ok? Que a gente pode definir através desses números aqui, onde cada número aqui vai ter um nome e vai soar um som diferente. Então, no nosso caso, nós vamos selecionar aqui mais e vamos selecionar o som 75, que é o clavas. Cliquei em clavas e deixei o número de batidas. Até porque perceba que se eu clicar aqui no código, ele vai executar esse áudio aqui. Perceba. Perceba que ele está dando esse toquinho aí pra gente. Certo? Então, continuando nosso código, vamos agora para a categoria aparência. E em aparência, vamos selecionar este código aqui, este bloco. Diga frase por X segundos. E vou arrastar aqui. Para vocês enxergarem o que eu vou colocar dentro deste balão, eu separei num bloco de notas as frases que nós vamos ter que colocar nestes blocos aqui, porque não vai ser só uma. Porque qual que vai ser o intuito desses blocos aqui, pessoal? Eu vou ter 3 conjuntos de blocos. No primeiro bloco vai dar
o start do meu jogo, por exemplo. Então é o início do meu jogo. Já o segundo e terceiro bloco vai definir o que o meu personagem vai fazer, que no caso é o biólogo, se o meu jogador ganhar o jogo ou se ele perder o jogo. Então, se ele ganhar o jogo, ele vai ter uma ação, e se ele perder, ele vai ter outra ação, que é do outro bloco, do outro conjunto de blocos. Então, retornando aqui à frase. Eu vou editar primeiro esse tempo, onde esse tempo não será 2, será 20 segundos, porque a frase que vamos colocar aqui é extensa. E para eu não precisar ficar digitando para vocês, porque a frase desse conjunto aqui, deste bloco é grande, eu vou clicar aqui em bloco de notas, que já está separado aqui no meu bloco de notas. Então, a primeira frase que vamos colocar é esta aqui. Olá, amiguinho, esse é o jogo da célula. Clique e arraste o nome da célula para a seta correspondente. A seta que ele diz são essas setinhas aqui em preto, indicativa, certo? Depois clique sobre o nome e descubra se você acertou o nome ou não. Ou seja, depois que o aluno arrastou, ele vai clicar no local onde ele deixou para ver se está correto ou não. Aí ele indica aqui para mim, fique atento à sua pontuação e tente ter mais acertos do que erros para ganhar o jogo. Então ele está me dando aqui as instruções do jogo, por isso desse nosso bonequinho aqui, desse nosso menininho, certo? Então eu vou copiar essa frase aqui e vou colocar dentro do olá. Basta eu clicar uma vez no olá, ele seleciona tudo, colei com Ctrl V e a minha frase está inteira aqui. Observe que obviamente a gente não vai estar enxergando ela inteira, certo? Mas se eu clicar e ficar segurando esses blocos, eu vou estar enxergando a frase, certo? Então, vou soltar aqui no meio para mim não perder esse bloco. E continuando. Eu vou agora continuar na categoria aparência e agora eu vou arrastar este bloco aqui, ó. Mude o efeito X para X pontuação. No caso nosso, até o mais correto não seria nem o para, pessoal, seria o por, certo? Então, mude o efeito X por X valor. Então, eu vou arrastar este aqui, certo? E vou indicar aqui o seguinte, mude o efeito. Eu vou agora aplicar um efeito que nós ainda não utilizamos em nenhuma videoaula, que é o efeito fantasma, que ele vai me dar a impressão de que meu personagem, meu sprite, está sumindo da tela, certo? Ele vai clareando, clareando até sumir da tela. Então, efeito fantasma por 100, ou seja, como se equivalesse a 100%. Eu quero que ele suma da tela totalmente, certo? E, por último, neste conjunto aqui de bloco, eu vou selecionar novamente este aqui em rosa, que é da categoria som. Então, vou voltar aqui em categoria som e vou arrastar o mesmo bloco. Toque o tambor X por X batidas. E vou selecionar aqui na setinha e em mais o valor 75, que são as clavas. Então, pessoal, observem que o nosso primeiro bloco aqui de código já está pronto. Nosso primeiro bloco é esse. Vamos só executar o programa para vocês visualizarem o que está acontecendo quando eu clico em bandeira verde. Ó, perceba que ele executou o som e ao mesmo tempo me mostrou a mensagem. Aí o que vai acontecer? Ele vai me mostrar essa mensagem por 20 segundos na tela. Dá tempo suficiente para o usuário ler essa mensagem. E depois que ele lê, perceba que ele sumiu. Ele sumiu da tela e fez um barulhinho novamente para sumir. Certo? O mesmo barulhinho de entrada ele usou para sumir da tela e o bonequinho também sumiu. Aí perceba que ele fica com o fundo da tela aqui, com o símbolo de biologia, e os nossos componentes que estão colocados aqui embaixo, certo? Então, eu vou parar aqui tudo, parar o jogo,
e vou colocar os demais blocos de código aqui. Continuando, o nosso segundo bloco aí de código que vamos construir, vamos iniciar novamente indo em categoria controle e quando bandeira verde clicado, e em seguida vamos na mesma categoria arrastar uma estrutura condicional, que vai ser a estrutura sempre se. Então, no caso, esse sempre se, eu já expliquei para vocês no vídeo de lógica básica em Scratch, onde eu digo o seguinte, que o sempre se, ele não vai fazer o se, a comparação do se apenas uma vez. Ele vai fazer sempre esse se, ou seja, sempre ele vai comparar este se, certo? Dentro desse se, nós vamos usar operadores lógicos e relacionais para fazer a condição de quando o meu usuário ganha o jogo. Ou seja, com quais critérios o meu usuário pode ganhar o jogo. Então, vamos primeiro aqui em operadores. E em operadores, vamos arrastar primeiro o bloco lógico E. Por que tem que ser o E? Porque ele vai ter que passar por duas condições aqui, para aí sim ele ganhar o jogo. Qual serão essas duas condições? Vamos arrastar este bloco aqui, que compara dois valores como sendo igual, e depois este bloco aqui, que compara dois valores sendo um menor que o outro, certo? Então, um operador relacional de igual e relacional de menor. Qual que vai ser a estrutura aqui? Um item vai ter que ser igual a outro e um item vai ter que ser menor a outro. Quais serão nossas condições? Vamos na categoria variáveis. E em variáveis, lembra que eu falei para vocês que eu tenho aqui os blocos dos nomes das nossas variáveis e que eu posso arrastar esses blocos? Perceba que eu posso arrastar o nome das variáveis, certo? Então, com isso, eu posso estar usando o nome da variável dentro da minha condição. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu arrastei acertos e vou trazer aqui para antes do igual. E vou fazer o mesmo, só que com erros. E vou trazer ele para antes do sinal de menor. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que indicar aqui que a variável acertos terá que ser igual a 12 e erros terá que ser menor que 12. Por que estou fazendo esta condição para ele ganhar o jogo? Vocês já perceberam que aqui embaixo eu tenho 12 nomes das estruturas pertencentes à célula animal, certo? Então ele tem que ter exatamente esses 12 acertos, por isso está igual. Vai comparar o que está aqui em acertos e ver se são 12 mesmo. E o erros, obviamente, tem que ser menor do que o número de acertos, para ele poder ganhar o jogo. Então, por exemplo, se ele tiver 12 acertos e 11 erros, ele ganha o jogo, porque o número de erro dele não foi maior que o de acerto, certo? Então, essa é a nossa condição para que o usuário ganhe o jogo. Ele tem que acertar 12, exatamente 12, porém, ter menos de 12 erros. Se ele já tiver 12 erros, ele já perde o jogo. Então, continuando nossa estrutura aqui. Vamos agora, novamente, em categoria aparência. E em aparência, vamos escolher este bloco aqui novamente. Mude efeito X por X valor. Vou mudar aqui novamente o efeito de cor para fantasma, pois como vocês já viram anteriormente, nós deixamos aqui nosso sprite, nosso menininho, com 100% de efeito fantasma, ou seja, sumir com ele completamente da tela. Agora não, ao contrário, eu quero visualizar esse meu personagem de novo. Então, basta mudar aqui o valor para 0, certo? Em seguida, eu vou pedir para ele mudar o traje. Então, eu vou arrastar esse aqui, mude para o traje
e o nome do traje. Então eu vou arrastar aqui embaixo e vou selecionar o traje biólogo feliz. Por que feliz? Porque vai mostrar ele sorridente, dizendo que ganhou o jogo, o usuário ganhou o jogo. Em seguida, eu vou para a categoria som e vou indicar toque o som. Então, eu vou colocar aqui toque o som e vou selecionar qual som eu quero que ele toque. No caso, som acerto. Percebam, pessoal, a diferença desse bloco aqui com esse de cima, certo? Que aqui é o toque o som do componente que eu inseri o som no meu personagem. Então, no caso aqui, som acerto. Diferente desse aqui que está acima, certo? Em seguida, eu vou voltar para a categoria aparência e vou arrastar novamente este bloco. Diga olá por X tempo. Então aqui eu vou alterar essa quantidade de segundos e vou indicar 5 segundos, porque o tamanho da frase que eu vou ter aqui dentro é curto. E aqui dentro eu vou colocar outra frase que eu deixei separado aqui no bloco de notas. Então, no caso, a frase para que o meu usuário ganhe o jogo é esta aqui. Parabéns, você venceu, conseguiu ter mais acertos do que erros, certo? Então, essa é a mensagem que meu biólogo vai falar quando o usuário ganhar o jogo. Então, vou vir aqui em olá, cliquei, ele selecionou, Ctrl V e colei minha mensagem aqui, minha frase. E para finalizar esse código, eu vou vir aqui em controle e vou arrastar o bloco parar tudo. Por que parar tudo aqui, pessoal? A gente ainda não usou nenhuma videoaula esse bloco. Porque é o seguinte, depois que ele comparou, se ele entrar uma vez nessa condição aqui, eu não quero que ele fique verificando isso de novo, certo? Porque se ele entrou uma vez aqui, quer dizer que o meu jogo já terminou. Independente do usuário ter perdido ou ganhado, o jogo acabou. Então, quando eu dou o parar tudo, não possibilita ao meu usuário nenhum movimento aqui na área do jogo, certo? Ele não vai poder movimentar as peças, não vai poder movimentar nenhum outro objeto aqui na área de jogo. Por isso que eu vou indicar o parar tudo. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o último bloco de código. Porém, para não ficar cansativo da gente ter que arrastar os mesmos blocos praticamente, o que vamos fazer? Vamos vir aqui em cima, no primeiro bloco do segundo conjunto, que é o que construímos agora. Então, quando a bandeira verde clicado, aqui, vamos dar botão direito e vamos no item duplicar. Em duplicar, perceba que eu ainda não cliquei em lugar nenhum e ele criou no meu ponteiro do mouse o mesmo conjunto de blocos, certo? Os mesmos blocos que eu montei agora há pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e vou dar um clique para colar esses blocos, certo? Então, perceba que os meus blocos aqui foram duplicados, ou seja, estão fazendo a mesma ação. Então, o que vai acontecer? Basta eu agora modificar o último bloco para fazer com que seja com relação quando o meu usuário perder o jogo, certo? Então, vamos começar as alterações desse bloco. O primeiro bloco não muda nada. O segundo, que são as minhas condições, eu vou mudar agora. Para não precisar eu arrastar blocos aqui, pessoal, novamente, uma dica interessante é essa que eu ainda não dei para vocês. Por exemplo, eu tenho um bloco aqui, que é um bloco de operador relacional, certo? Aqui ele está como igual. Porém, eu posso dar botão direito aqui no meio e ele vai me dar as opções de bloco que eu posso alterar. Então, no nosso caso, nós vamos alterar esse valor de igual para menor. Ou seja, para o usuário perder o jogo, ele tem que ter menos de 12 acertos. Então, acertos menor
que 12. Fiz a primeira alteração. Depois aqui, erros, eu vou primeiro mudar esse valor de número, porque nesse caso não será 12, será 11, certo? E vou mudar agora o valor do sinal. Vou clicar aqui com o botão direito e vou mudar agora para maior. Então, a minha condição para que o usuário perca o jogo é de que ele tenha menos que 12 acertos e mais que 11 erros, certo? Então, essa vai ser a condição. Ou seja, se ele tiver, por exemplo, 11 acertos, mas já tiver 12 erros, ele já perde o jogo. Se ele tiver um erro a mais, já perde, certo? Então, já configuramos aqui a condição. Vamos aqui agora, mude efeito fantasma por 0, vai continuar esse, não muda nada. Mude o traje biólogo feliz. Bom, se o meu usuário perdeu o jogo, meu biólogo não vai ficar feliz, ele vai ficar triste. Então, vamos clicar aqui na seta e biólogo triste. Toque o som. Bom, se eu estou perdendo o jogo, o som não será de acerto, o som será de erro, ok? E a mensagem não pode ser a mesma, pois meu usuário está perdendo o jogo. Então, eu vou vir aqui no bloco de notas e vou selecionar a última frase. Ah, que pena, você perdeu. Tente ter mais acertos do que erros da próxima vez. Então, essa é a minha mensagem para quem perde o jogo. Selecionei a mensagem, dei Ctrl C. Vou clicar aqui dentro da mensagem onde está o bloco e Ctrl V. Coloquei minha mensagem nova aqui. E o parar tudo também continua aqui esse bloco. Então perceba, pessoal, que quando num jogo ou numa animação que vocês façam há blocos muito parecidos, certo? Ou um tipo de bloco que vai ser usado por mais de um sprite, a mudança dele não é difícil, porque geralmente você pode duplicar um bloco e apenas fazer as pequenas alterações dele, certo? Então, essa foi a nossa 6ª videoaula da série Jogo da Célula. Lembrando, pessoal, que esses 2 últimos blocos que construímos, nós ainda não vamos poder enxergar o funcionamento dele, pois ainda não temos a configuração dos demais sprites aqui, certo? Então, a hora que nós formos configurar esses demais sprites, aí sim vamos ver o funcionamento desses 2 blocos aqui do biólogo, certo? Então, por isso a gente só viu o funcionamento do primeiro ainda. Então, com relação ao jogo, lembrando novamente, quem quiser construir conosco o jogo, mande um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, que eu envio para vocês todo o material necessário para a construção do jogo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até mais!